Olá, minha Paraíba, muito boa noite. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. Olha só, você sabe o que há de comum entre a cidade de Cannes, na França, e de Campina Grande, aqui na Paraíba? Vou te dizer, ambas compõem a lista internacional divulgada hoje de cidades criativas reconhecidas pela Unesco, colocando Campina aí como destaque na área de artes midiáticas. E criatividade é o que não poderá faltar ao nosso convidado de hoje, o prefeito Bruno Cunha Lima, para falar sobre este e vários outros temas no programa de hoje. Chegando perto aí de fechar o seu primeiro ano de gestão, o atual prefeito de Campina Grande está em meio a uma discussão sobre o destino da oposição na Paraíba, principalmente a partir da decisão aí de seu antecessor, o ex-prefeito Romero Rodrigues, que dá sinais de desistência em disputar o governo do estado. Ao tempo que vê alguns de seus aliados migrando para a base do governador João Azevedo, Bruno Cunha Lima tem diante de si a responsabilidade de conduzir estas discussões, pensando no grupo e, naturalmente, pensando em si próprio. Até onde vai a capacidade política do jovem prefeito em criar soluções para os desafios políticos e administrativos que se impõem aí diante do seu caminho? Você que escolheu Frente a Frente como seu programa de TV das noites de segunda-feira, vai ficar sabendo agora. A gente tá no ar. Prefeito Bruno Cunha Lima está aqui conosco, conectado, falando para toda a Paraíba, está lá em Campina Grande, conectado conosco aqui. Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui no Frente a Frente. Boa noite, Luiz, boa noite a todos que estão acompanhando a TV Arapuã, o Frente a Frente hoje, de um jeito diferente, né? Eu sou acostumado a estar aí nos estúdios, de fato, frente a frente com o Luiz Torres, para bater esse papo, um papo bom. É sempre muito agradável estar aí nos estúdios. Luiz sabe o respeito que eu tenho por ele, é uma das mentes, é uma das cargas de leitura, uma das cargas intelectuais mais interessantes do jornalismo paraibano, e é sempre um bate-papo, seja na área política, administrativa, cultural, sempre muito agradável estar aí nos estúdios. Hoje, infelizmente, eu não posso estar aí presente, mas felizmente pelo que a tecnologia nos permite hoje, estou aqui participando do Frente a Frente, direto de Campina. Estamos numa homenagem, né, prefeito, a essa história de cidades criativas, Campina Grande, por isso que esse contato aí via online. Bom, eu vou querer falar sobre esse tema de reconhecimento internacional de Campina Grande como cidade criativa no mundo, inclusive as cidades no mundo inteiro, acho que no Brasil só Recife, além de Campina Grande, depois você me corrige em relação a isso. Tem também concurso público aí em Campina Grande para centenas de vagas, isso também aí gera uma atenção muito grande, além de outros temas administrativos. Mas eu queria inverter a pauta hoje, para que a gente não possa tratar desses temas apenas como trampolim, ansiosamente, para a gente entrar na política. Quando a gente entrar nesses temas, a gente entrar com uma certa tranquilidade para tratá-los profundamente e sem ansiedade. Queria começar pela política. E começando pela política, já também, talvez, com a pergunta que seria a última de todas no campo. A gente tem acompanhado todo esse cenário de discussões aí a partir do grupo, do seu grupo político aí em Campina Grande. E uma das especulações, uma das informações que circulam, eu queria que você dissesse logo de cara aqui para o nosso telespectador da Paraíba toda, Campina Grande. Há alguma chance, há reais chances ou caminhos do prefeito Bruno Cunha Lima aderir politicamente ao governador João Azevedo, ou seja, e apoiar a reeleição do governador João Azevedo, prefeito? Luiz, vê só, no início do ano, você certamente se lembra muito bem, você cobre muito bem o dia a dia da política, da vida administrativa, enfim, dos assuntos que interessam a Campina, a João Pessoa e a todos os paraibanos. Você vai lembrar que em alguns momentos eu e o governador e eu, nós tivemos momentos tensos,
né, tensos no sentido de que a divergência de opiniões nos levaram a alguns debates públicos e, em seguida, eu mesmo, inclusive, me propus, na verdade, requisitei, quebrando um jejum aí de cerca de 10, 15 anos, sem que um governador e um prefeito de Campina Grande, um prefeito e um governador mantivessem uma agenda cujo tema fosse administração e não necessariamente política, um problema pontual como a pandemia. Fiz um pedido ao governador por escrito, inclusive, de uma audiência. Ele me recebeu no Palácio da Redenção e, naquele momento, ao lado dele, eu fiz questão de externar numa coletiva de imprensa que estava fazendo esse gesto de diálogo para permitir que a cidade e o governo do estado pudessem dialogar, encontrar denominadores em comum para resolver alguns problemas, tanto problemas que dizem respeito à gestão do município, quanto à gestão do estado aqui em Campina Grande, me propondo, inclusive, a ser vetor de solução de problemas, como, por exemplo, faz 2 anos que o Complexo Aloysio Campos foi entregue, e até essa altura não tem nenhum equipamento do Estado lá em Campina, ou lá no Aloysio Campos, e eu me propus, por exemplo, fazer a doação de um terreno para a construção de uma delegacia, a doação de um terreno para a construção de uma escola estadual. Enfim, eu fiz questão de fazer essas pontuações para dizer que, de minha parte, eu não vou ser jamais empecilho para uma boa convivência administrativa e institucional, mas que isso não simboliza, isso não aponta para uma aliança política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Embora no campo administrativo, no campo institucional, eu procure ter uma boa relação com o João Azevedo, ou seja, com o governo do Estado, mas também com o governo federal, com ministérios, com outras instituições de um modo geral, isso não significa, isso não denota, isso não aponta para uma aliança política. Mas isso é uma sentença transitada em julgado, prefeito? João, Luiz, permita, desculpa. É uma sentença transitada em julgado. Eu particularmente, eu acredito muito que nós precisamos evoluir enquanto política na macro, no Estado, evoluir a um ponto que opositores convivam de forma harmônica, que tenham suas diferenças de opinião, suas diferenças ideológicas, mas que naquilo que é interessante, naquilo que é importante para Campina Grande, para João Pessoa, para o Sertão, para o Estado de um modo geral, que possam sentar à mesa, como fizemos na última sexta-feira aqui em Campina, na FIEP, reunindo os mais diferentes matizes políticos, os mais diferentes partidos, em torno de uma causa que é a duplicação da BR-230, que atende a Campina e a todo o Sertão, aqui a essa saída para o Sertão, um pedaço do Cariri paraibano, mas que, por exemplo, o fato de estar sentado ao lado do senador veneziano naquela mesa, ao lado de Deusdedito Queiroga, ao lado de Frei Anastácio, ao lado de Pedro Cunha Lima, de Julian Lemos, isso não significa dizer que nós estamos entrando num acordo político eleitoral. Uma coisa é uma coisa, repetindo, outra coisa é outra coisa. A maturidade política, e repare, talvez seja até estranho ouvir isso talvez de um dos mais jovens mandatários, aí tem ainda na casa dos 30 anos, mas é necessário que nós tenhamos uma evolução para chegar a um ponto de um respeito institucional, mais uma vez, o que não significa dizer aliança política. Só para fechar, Luiz, esse raciocínio, na vida, assim como na política, o resumo não é ganhar ou ganhar, né? Nós precisamos ter as nossas posições, nós precisamos ter, de fato, as nossas identidades. Em nome de uma eleição, eu não posso perder uma identidade, perder até as próprias características que nos fazem plurais dentro da política e que fazem o governador ter o espaço dele, eu ter o meu espaço, outros mandatários terem também o seu espaço. Eu, mais uma vez, institucionalmente e até hierarquicamente, respeito o governador, mas ele fica no lugar dele e eu fico no meu. Mas falando dessa forma, você está aí, de certa forma, reconhecendo algum favoritismo do governador João Azevedo, ou pelo menos reconhecendo alguma dificuldade da oposição de encontrar ali um caminho para esse embate?
Não, de forma nenhuma, não falei em favoritismo hora nenhuma, né? Não fiz nenhuma menção a isso. Muito pelo contrário, eu acredito que, até por um dever de obrigação, nós precisamos, quando eu digo classe política, nós precisamos dar opções ao Estado. E o Estado, o cidadão, o eleitor, de forma soberana, vai escolher. Tanto que eu tenho feito e sempre fiz a defesa política e também a defesa administrativa da candidatura, da pré-candidatura de Romero, do ex-prefeito Romero, justamente por isso, dar opções ao Estado. Eu acredito que quando o cidadão sai de casa para dar um voto num candidato a prefeito, a governador, a presidente, ele faz diversas análises. E uma dessas análises é aonde nós queremos chegar. A Paraíba, nós temos historicamente diversas dificuldades, nós temos uma dívida muito grande, na verdade, a União, o ente federado maior, tem uma dívida muito grande com a Paraíba, mas nós temos todas as condições de assumir um lugar de proeminência, um lugar de influência regional e que, enfim, nós podemos muito mais do que está posto. E eu, de fato, faço essa defesa como uma perspectiva de futuro muito maior do que nós temos atualmente. Prefeito, seja nas reuniões que vocês tiveram coletivamente aí com mais lideranças do grupo, ou seja individualmente, só tete a tete aí, Romero Rodrigues pediu isso ao prefeito Bruno Cunha Lima, isso que você está negando agora, quer dizer, a possibilidade dos dois aderirem juntos à base do governador João Azevedo, em algum momento, seja nas reuniões coletivas, seja individualmente, o ex-prefeito Romero Rodrigues pediu isso? A bem da verdade, Luiz, não. Romero nunca me pediu isso. Romero nunca me pediu para fazer uma adesão ao governo João, para nós fazermos um movimento político, ou em conjunto com todo o grupo, ou em separado, como uma parte da imprensa especulou. Ele nunca me fez nenhuma menção a isso. O que ele fez, e assim como diversos outros aliados, o próprio deputado Pedro, o deputado Rui Carneiro, o que nós fizemos e fazemos esse exercício constantemente é fazer, Luiz, a análise de cenários. Nós precisamos fazer isso, até pelo bom exercício da política. Eu até, na reunião que nós tivemos, no encontro, na verdade não foi uma reunião que nós tivemos em Brasília na outra semana, eu até brinquei dizendo assim, olha, esqueçam por um segundo o fato de ser prefeito e vamos analisar aqui como num tabuleiro de xadrez em que a nossa peça, o nosso peão, tem aí pelo menos 4 movimentos básicos. É um movimento de manutenção de candidatura própria, um movimento que é possível, né? Não é conveniente na minha visão, mas um movimento de apoio a uma possível candidatura de João, um movimento de apoio a uma possível candidatura de Veneziano e um movimento de neutralidade. Vamos por exclusão, neutralidade para quem exerce um papel de liderança não existe. Movimento de apoio a uma possível candidatura de Veneziano também está descartado, embora tenha uma relação pessoal até respeitosa, como tenho com todas as pessoas, mas nós temos caminhos muito distintos e isso não nos permite mudar um discurso que a gente vem mantendo já há tanto tempo aqui em Campina e que Campina, nesses últimos 10 anos que foi levada a fazer uma opção entre eles e nós, a cidade ficou conosco. Então, também afastado dessa hipótese, restam apenas outras duas. E eu me mantenho na defesa de uma candidatura própria, porque assim como a candidatura, um apoio, um possível apoio de quem quer que seja dentro do campo da oposição a uma possível candidatura de Veneziano, assim como isso é uma mudança muito drástica, inclusive para que o eleitor possa fazer não só o eleitor, o cidadão normal, o cidadão comum, possa conceber isso, né, uma mudança, perdão da palavra, a expressão, um cavalo de pau tão grande, que da mesma forma acontece com o João, né, se você fizer aí, se você rememorar, em 2018, em 2014, em todos os momentos que nós nos apresentamos à cidade de Campina Grande, aqui à região, a cidade esteve conosco, entendendo as nossas defesas, entendendo as nossas bandeiras, em alguns momentos sendo vitoriosos no plano estadual, em outros momentos não,
mas nós sempre podemos contar muito com o apoio de Campinas e de diversas outras cidades. Está o exemplo de Guarabira, da região de Guarabira, poderia aqui citar dezenas e dezenas de cidades. E o que as pessoas esperam, Luiz, da classe política, eu posso te dizer com toda garantia, é de que, independente do resultado, ser um resultado de vitória ou de não vitória, as pessoas esperam coerência. E, embora esse ramo da política não seja nem sempre um campo muito fértil para esse tipo de semente, a semente da coerência, mas é isso que as pessoas esperam de cada um de nós, seja para ganhar ou para não ganhar. Um exemplo disso foram essas duas últimas eleições que eu pude enfrentar, a eleição de 2020 e a eleição de 2018. A eleição de 2018 não tive um resultado de vitória nas urnas, mas tive um resultado de vitória de coerência, e isso me permitiu, inclusive, chegar em 2020 e tendo uma composição daquilo que foi construído, daquilo que a gente pôde construir enquanto mandato de vereador, deputado estadual, se alinhando e se aliando a um apoio do ex-prefeito Romero, toda essa confluência de fatores, essa conjunção, nos permitiu vencer a eleição, e não só vencer, mas vencer em primeiro turno. E o que puxa a força motriz que movimenta tudo isso é a força da coerência. Então, acima de uma análise contextual, de oportunidade política do momento, as pessoas esperam coerência da nossa parte. Prefeito, você citou aí, revelou pelo menos quatro hipóteses que foram discutidas aí na reunião. Dá para a gente identificar aí... Não, eu fiz uma análise que qualquer cidadão, qualquer analista político faz, né? Existiriam essas hipóteses foram colocadas lá na mesa, porque na verdade a minha pergunta seria, dá para identificar a autoria de cada uma delas, por exemplo, dentre as lideranças do grupo? Não, fui eu, Luiz. Fui eu. Eu que trouxe, eu até vou repetir, eu até me excluí do fator político partidário. Olha, vamos pensar como um analista que senta na frente de um microfone na Rádio Arapuã. E teria essas possibilidades todas. E são essas as possibilidades. É como você imaginar um xadrez na política em que aquela peça, o peão, tem 4 movimentos possíveis, e o jogador vai analisar esses 4 movimentos e tomar uma decisão. Tá, eu não vou perder minha pergunta, então, de toda forma. Apesar disso, na reunião ou dentro do grupo, há quem defenda mais abertamente 3 das outras hipóteses das quais você rejeitou? Não, abertamente, assim, de forma textual, não, Luiz. Nós estávamos muito mais para fazer... Assim como temos feito tanto no individual quanto no coletivo. Eu, essa semana, estive com 4, 5 prefeitos, tanto aqui da região de Campina quanto uma região um pouco mais distante, e conversando e ouvindo os colegas, né? Campina, até por força de relevância local, também exerce um papel de liderança na política aqui nas cidades do nosso entorno, e ouvindo e conversando, para a gente poder tirar o apurado disso tudo, né? Verificar a temperatura e a pressão de como está funcionando o processo. E não, eu não tenho, ninguém defendeu abertamente, estou sendo muito sincero, ninguém defendeu abertamente um apoio à candidatura A, B ou C. O que nós, inclusive, na sua grande maioria, fomos enfáticos, foi em dizer que a melhor alternativa disparada é a manutenção, é o lançamento, é a consolidação de uma candidatura própria. Tá, prefeito, você está no primeiro mandato, e aí eu fazendo também, particularmente, leituras políticas ali do cenário, caio na tentação de afirmar que, teoricamente, para a sua trajetória política, a reeleição do governador João Azevedo ela é mais cômoda, porque, em caso ele reeleito, lá na frente, em 2026, o prefeito Bruno Cunha Lima, se também reeleito prefeito, ele teria ali um ambiente de mais novidade para ele se colocar nessa disputa, diferentemente se aparecer um nome novo, enfim, vencendo as eleições do governador João Azevedo. O que você acha dessa análise, prefeito? E como é que você a enfrenta e a confronta para que as pessoas não mais cheguem nem a acreditar ou pensar que isso pode ser verdade? Primeiro, Luiz, são muitos sis, né? Se for reeleito, se João ganhar, se Bruno for candidato à reeleição, se decidir disputar 2026, são muitos sis.
E, embora faça parte do exercício de futurologia nossa, que terminamos já envolvidos com a política, embora faça parte dessa tara, dessa vontade que a gente tem de antecipar os fatos, mas, como eu disse, são muito cis e dentro de fatores que são imponderáveis, né? Nós sofremos aí mudanças internas da política, a política também sofre interferências externas, né? E isso tudo termina mexendo muito com o tabuleiro. Uma coisa é fato, eu acredito que a Paraíba está vivendo uma virada de chave, e isso é verdade, isso é um fato quase que incontestável, né? Que, diferente do que aconteceu no passado, em que existiam aqui grandes lideranças, Humberto, Mariz, Ronaldo, o próprio José Maranhão, depois que ascendeu ao governo, se tornou também uma grande liderança. Depois você teve Cássio enfrentando o cacismo, enfrentando o maranhismo, depois teve a ascensão de uma liderança como o Ricardo. É bem verdade que nesse momento, diferente desses outros cenários, nós estamos vivendo quase que um ocaso de lideranças. Então, diferentemente das eleições de 2022, a tendência, ao meu ver, é que as eleições de 2026 tenham uma participação muito maior de novas lideranças ou lideranças em ascensão, né? Visto que diversas das lideranças, diversos dos nomes que estão postos hoje, e que, por exemplo, por fatores de idade, posso citar o deputado Hugo Mota, o deputado Pedro, eu próprio, o deputado Wilson Filho, diversos que, por exemplo, poderiam ser candidatos numa eleição como na eleição 2022, por exemplo, a uma vaga de Senado, por exemplo. Nenhum de nós, até por fatores etários, né, por fator de idade, nenhum de nós pode participar desse processo. Diferente de 2026, quando além de estrada, além de percurso, de chão percorrido, também vai se ter o fator idade permitindo entrar nessa disputa. O analista Bruno Cunha Lima inclui o prefeito Bruno Cunha Lima nesse protagonismo para a disputa ao governo em 2026. Não quero, de fato, Luiz, se eu disser incluo ou se eu disser deixo de incluir, parece que eu já estou vendo a manchete aí, Bruno se lançando candidato, e não é isso, definitivamente não é isso. Eu tenho uma preocupação, lhe digo com toda sinceridade, você me conhece, não é de hoje, me conhece há muito tempo, aí há 10, 15 anos, você sabe que não teria por que mentir. A minha preocupação é uma preocupação do exercício do meu mandato agora. Eu recebi uma missão muito grande, não é uma missão fácil. Campinas é uma cidade extremamente complexa. Nós temos população de cidade grande, são 420 mil pessoas diretas. Nós influenciamos indiretamente na vida de mais de 1 milhão de pessoas. Receita de cidade pequena com problema de cidade grande. Então, são muito complexos os nossos desafios, e meu foco absoluto é fazer um bom mandato, honrar essa oportunidade que eu estou tendo, e aí, se porventura Deus me permitir, em 2024, pensar em concorrer à reeleição, aí cada dia com sua agonia. Tem um versículo bíblico que diz, ao homem a cada dia basta o seu próprio mal. Então, a cada dia no popular, cada dia com sua agonia. Então, não posso jamais pensar em colocar o carro na frente dos bois, quando ainda tem uma estrada muito longa pela frente. Você acha que o ex-prefeito Romero Rodrigues está... Como é que você avalia essa posição dele, ou essa conversa que ele está puxando? Você acha que ele está tomando um caminho errado? Você chegou a dizer isso a ele? Que ele está errando nesse passo? Na verdade, não é Romero que está puxando. É até fácil fazer essa análise quando o Romero, o ex-prefeito Romero, passou por uma cirurgia aí há cerca de 20 dias, 30 dias, e precisou se ausentar por necessidade de saúde, precisou se ausentar do debate. Terminaram aí aparecendo muitas dessas teses, aparecendo e ganhando certa efervescência. Mas o próprio irmão do ex-prefeito Romero Rodrigues, Moacir Rodrigues, foi quem mais, protagonizou falas nesse sentido, né? Falando em unidade da Paraíba, falando em reviravolta e tal.
Você ignora o deputado Moacir Rodrigues, né? Não, jamais, não vou jamais ignorar. Tenho uma boa relação com o Moacir, assim como tenho uma boa relação com o Tovar, com a deputada Camila, com o deputado Anderson, com os colegas que fazem parte da oposição, mas o próprio Romero deu uma declaração dizendo que não passou, não fez procuração para Moacir, para Tovar e nem para ninguém. Quem pode falar por Romero é Romero. Moacir fala por Moacir. Bruno fala por Bruno, Eva fala por Eva e Romero fala por Romero. Não se pode tirar da boca de Moacir palavras de Romero nem de ninguém, efetivamente. Bom, sobre a possibilidade disso acontecer, você acha que há aí um cenário maior de reversão, de um cenário para a oposição mais claro e mais nítido? E aí, particularmente, eu lhe pergunto, quanto desse debate, você está vendo aí, você citou a vereadora Eva Gouveia, que tomou posse hoje como secretária no governo João Azevedo, quanto tem disso de dificuldade de relação com o prefeito Bruno Cunha Lima? Quanto teve disso de insatisfação de parte aí desses integrantes mais ligados a Romero, deles puxarem esse debate aqui na Paraíba? Não, sinceramente não vejo, Luiz. Eu, quando fui perguntado, inclusive na última sexta-feira, quando chegava a FIEP para o ato em defesa da duplicação da BR-230, um ato, se fosse religioso, eu diria que ecumênico, politicamente ecumênico, reunindo aí diferentes matizes políticos, me foi perguntado sobre a opção de Eva. E, meu amigo, eu posso lhe dizer, assim como tenho dito, que a gente faz o que acha que deve. Citando um outro versículo bíblico em que o apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas aos Coríntios, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que analisar duas coisas: a licitude, se é permitido ou não, e a conveniência, se é conveniente ou não. Permitido dentro do campo da política, assim como na vida, basicamente tudo é. Aquilo que não foi ilegal, e nem imoral, e nem engordar, é permitido. O que é conveniente, essa é uma outra análise. Na minha visão, não seria conveniente a assunção da vereadora Eva ao cargo de secretária executiva de articulação política. Mas essa é uma opção dela, né? Essa é uma opção dela e não existem... Aí eu posso lhe dizer muito claramente, assim, não existem justificativas. Essa é uma opção dela e cada um na política, assim como na vida, faz as suas opções. Agora, prefeito, desde esse anúncio da vereadora Eva, a gente tem acompanhado ali alguma, movimentação sua. Vou falar diferente, depois você me corrige se assim for. Sexta-feira, numa entrevista até o nosso Valderedo Borba, o vereador Fernando Pimentel chegou a falar, o prefeito Bruno é muito ocupado, mas hoje você já esteve na posse dele, acompanhando aí a posse dele lá na Câmara. Agora há pouco saiu a informação que você acabou, nomeando, né, o vereador Aldo Cabral, não é isso, para uma secretaria na prefeitura, dando espaço aí para que um primo do ex-prefeito Romero Rodrigues assumisse a Câmara. Parece aí uma concertação, prefeito, de algo que você percebeu que não estava fazendo politicamente correto? Não, de forma nenhuma. Primeiro, isso é furo de reportagem, porque o semanário ainda não foi publicado. Mas você confirma? Confirmo sim. Já não é de hoje, na verdade já tem uns 4 meses que vinha dialogando aí com alguns colegas. Nós estamos aí em fase de iniciar um processo de reforma administrativa. A estrutura administrativa de Campina é a mesma desde 2002, 2003. O mundo mudou muito praticamente nesses últimos quase 20 anos. Tem pautas que hoje são importantes para a sociedade de um modo geral e que não estão representadas no contexto administrativo. Posso dizer, uma política transversal, multissetorial, voltada às pessoas com deficiência, ao direito e bem-estar dos animais, enfim, são diversos pontos que não estão representados. Como a gente está na iminência de fazer essa reforma administrativa, eu já tenho dialogado com diversos colegas de dentro da Câmara e de fora da Câmara para toparem, aí ver quem é que topa participar desse processo. E já não é de hoje que já tinha falado com o Aldo, já tinha falado com alguns outros colegas, para, fazendo essa movimentação, permitir que vereadores suplentes possam ascender
a uma posição na Câmara Municipal, assim como sempre foi feito e é saudável que se faça, dando, inclusive, por exemplo, há pouco tempo, o deputado federal Pedro tirou uma licença para permitir que o suplente deputado Rafafá pudesse assumir a Câmara, né, e fazer cumprir o seu papel ali naqueles 4 meses que passou. Isso faz parte da democracia. Aqueles que ganham permitem aqueles que ficaram na suplência também ter a sua oportunidade de defender as suas bandeiras, de fazer, assim, de cumprir o seu papel. Então, eu não vejo, como você usou aí o neologismo, uma concertação. Pelo contrário, eu acho que faz parte do processo. E dentro do campo de prioridades, os primeiros meses de uma gestão, embora seja uma gestão de sucessão de um aliado, os primeiros meses de uma gestão são para adequar a estrutura administrativa ao jeito do novo gestor. Porque tanto eu preciso me acostumar, né, à prefeitura, quanto a prefeitura precisa se acostumar a mim, sobretudo depois de 8 anos do ex-prefeito Romero. Chegando um novo gestor, as estruturas precisam ser moldadas, você precisa fazer movimentações. Isso é natural, é normal. Em qualquer processo de sucessão existem essas adaptações, inclusive de sucessões muito próximas. Se você observar a sucessão que Cássio fez do poeta Ronaldo aqui na prefeitura em Campina nos anos 80, também teve esse período de adaptação. O único que não teve, assim, foi a sucessão de João com Ricardo. Os secretários do dia 1º de janeiro eram basicamente os mesmos do dia 31 de dezembro. Então, essa fase de adaptação, e agora, uma vez estabilizado, nos permite fazer essas outras movimentações e convidar colegas, gente dentro da Câmara e de fora da Câmara, para participarem desse novo momento da gestão municipal. Tá. Bom, para a gente superar aí a pauta política, prefeito, dentro desse seu superar cenário... ainda não, tá tão boa. Olha só, que bom. Dentro desse cenário todo, então, que você faz aí abertamente uma defesa de que a base do seu grupo continue no caminho que está aí desde algumas eleições passadas. O que é que você prevê de prazo? Qual é o seu cenário? Se você pudesse desenhar realmente o que deve acontecer, qual é o seu prazo para essa escolha do candidato, a oficialização do pré-candidato, naturalmente, para se trabalhar esse nome? Que prazo você está dando para isso? E, particularmente, se Romero, mesmo ficando na oposição, disser, olha, não dá para mim esse momento, eu quero estar aqui na base, quero defender, mas vamos procurar outro nome que eu não quero, vamos atrás de outro nome. Qual é o nome? É do deputado Pedro Cunha Lima mesmo? Essa é a sua defesa que você faz? Um minutinho aí para você responder, nosso telespectador aí ficar curioso, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, e se você quiser ouvir essa resposta do prefeito, entre outras aqui, fica ligadinho, 1 minutinho, a gente está de volta aqui no Frente a Frente.